Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, fala conosco, meu Pai, através da Tua palavra. Nós queremos ouvir, meu Deus, a Tua voz. Dai-nos ouvidos para Te ouvir, meu Pai, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Amém. Bem, nós vamos falar sobre arrependimento. Amém? Nós vamos falar sobre arrependimento. O arrependimento, ele não é um assunto que deve ser tratado como um assunto secundário. Não, porque o arrependimento, ele é a base da vida cristã. Ele é a base. Ele é o início. É o pontapé inicial para a construção de um relacionamento, de uma vida com Deus. Você vê que quando João Batista, ele iniciou o seu ministério, como é que ele iniciou o ministério? Arrependei-vos. E ele batizava as pessoas com água, as pessoas tomavam conhecimento dos seus pecados, elas se arrependiam e elas, então, tomavam a decisão de se batizarem nas águas. Aí o João é decapitado, é preso, é decapitado, tem a sua cabeça dada numa bandeja, vem Jesus, e Jesus inicia o seu ministério da mesma maneira. Arrependei-vos, porque é chegado em vós o reino dos céus, o reino de Deus. Aí Jesus é crucificado. Ele é morto, ressuscita, vai para o céu, assumir a sua posição, ele ascende aos céus, e aí vem Pedro pregando para uma multidão, e faz com que aquela multidão tome conhecimento de que Jesus foi crucificado por causa deles, e a multidão então pergunta para Pedro: o que nós precisamos fazer agora então? E qual foi a resposta de Pedro para eles? Arrependei-vos. Então, você vê que todo o evangelho, a base do evangelho é arrependimento. A base do evangelho é arrependimento. De maneira que sem ele não tem vida com Deus. Sem arrependimento não há vida com Deus, não há relacionamento com Deus, não há vida com Ele. Abra sua Bíblia aí, por favor. Abra aí, em João, no capítulo 16, no versículo 8. Abra aí, João 16, no versículo 8. Que diz aí? Vamos lá. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Ele quem? O Espírito Santo. É o Espírito Santo quem convence a pessoa do pecado. É como se ele descortinasse, é como se as escamas caíssem dos olhos. Por quê? Porque existem pessoas que estão lá fora e que elas sabem o que é certo e o que é errado por uma questão ética, por uma questão moral.
não espiritual. Porque uma pessoa não precisa da palavra para ela saber que roubar é o quê? Errado. O sujeito não precisa da palavra, por exemplo, para saber que se ele cometer um crime, se ele tirar a vida de alguém, isso é errado. Ele pode ser preso por isso. Isso, a ética moral, o senso comum, já disse. Agora, se tratando de pecado, não. Por quê? Porque muitas pessoas não conhecem a palavra. Elas ainda não tiveram essa revelação, esse entendimento. Então, elas, espiritualmente falando, não sabem ainda discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Elas não sabem discernir o que é pecado e o que não é pecado. Por quê? Porque elas ainda não foram convencidas. Tanto é que se você conversar com qualquer uma dessas pessoas, para elas é normal viver como elas vivem, fazer o que elas fazem, é comum. Para elas aquilo ali não é pecado. Para elas é um estilo de vida que elas escolheram. Mas quando a palavra chega nelas e o Espírito Santo as convence de que aquilo que elas estão fazendo é pecado, é errado, essas pessoas agora, elas estão diante de uma decisão que elas têm que tomar. Elas vão fazer uma escolha agora. Isso me faz lembrar de uma situação que aconteceu comigo. Em que eu estava no carro, eu desci a rua com tudo. E eu não sabia que aquela rua era contramão. Dei de cara com a viatura da polícia, que me parou, obviamente. E a forma como eu falei com eles, eles já perceberam que eu não era dali e não tinha a menor ideia que eu estava na contramão. E o policial respondeu assim: aqui é contramão. Eu falei: sério? Sério. Eu falei: desculpa, senhor, eu vou dar a volta aqui. E voltei. Agora, ele me multou? Não. Por quê? Porque ele viu que eu não tinha clareza, eu não estava errando de forma consciente. Eu não olhei e disse assim: aqui é contramão, vou descer aqui mesmo. Não. Agora, se depois de convencido que ali é contramão, eu continuo, e ele me encontra lá embaixo, o que você acha que ele ia fazer? Ele ia me dar uma multa muito bonita, porque ele me avisou. Então, assim é o trabalho do Espírito Santo. Ele convence a pessoa, mas a decisão de, opa, eu estou no caminho errado, deixa eu fazer uma conversão e eu vou voltar, a decisão é da pessoa. Não é o Espírito Santo que vai obrigar ou que vai pegar na mão dela e vai arrastar a pessoa agora para o caminho certo. Não. Ela vai ter que fazer uma escolha. E ela vai responder pela escolha que ela está fazendo. Ela vai decidir isso. Ela vai ser responsável por essa escolha que ela fez. Às vezes a pessoa, ela pensa que Deus quer o mal dela. Se criaram um Deus, uma caricatura de Deus, como, sabe aquele pai? Quem passou por essa experiência sabe disso. O que é você ter
o mau pai. Graças a Deus eu não passei por isso, mas, infelizmente, às vezes tem muita gente que já passou por uma experiência assim, de ter um pai dentro de casa agressivo, um pai violento, um pai alcoólatra, que briga, que bate, que quebra tudo dentro de casa, que agride a mãe, que agride os filhos. Então, as pessoas criaram uma caricatura de Deus, comparando Deus com um pai assim, como se Deus fosse um pai severo, um pai castigador, um pai punidor, um pai ruim, um pai mau. E não é verdade. Deus, quando ele fala do pecado, ele não está preocupado apenas em não ser ofendido. Não é essa a preocupação única de Deus. Não é. Deus não pode ser comparado com o homem. Deus não é como nós que somos pais, que temos, por exemplo, vergonha do comportamento, do mau comportamento do filho. Então, a gente trata o filho com severidade, porque nós queremos arrancar alguns elogios. Quando alguém diz assim, nossa, que menino educado, olha, quem é o pai desse jovem? Olha, que rapaz inteligente, nossa, que moça prendada, olha, que moça, que caráter. E o pai e a mãe enchem o peito e falam, minha filha, meu filho. Não, Deus, quando nos orienta a fugir do pecado, a fugir daquilo que é errado, ele não está pensando nele. Ele está pensando em nós. Ele não está pensando nele. Porque Deus sabe o estrago que o pecado é capaz de fazer. Tudo que o pecado toca, ele destrói. Então, quando Deus alerta sobre o perigo do pecado, sobre o não pecar, sobre o afastamento do pecado, ele não está pensando na ofensa sobre ele. Que quando nós pecamos, nós estamos ofendendo a Deus. Mas não se trata apenas da ofensa a ele, mas se trata das consequências que o pecado vai trazer para mim e para quem? E para você. Deus se importa com a gente. Não pensa que Deus ele fica torcendo para a gente errar, para nos punir. Esse Deus caricato que as religiões criaram, esse Deus que fica nos patrulhando para ver o momento que nós vamos tropeçar, para nos castigar e se sentir bem com isso. Não, Deus não é assim. Deus ama você. Deus ama o pecador. Deus, ele abomina o pecado. A Bíblia diz que ele não tem prazer na morte do perverso, antes que este se arrependa. O prazer de Deus, a alegria de Deus, não é punir o pecador, mas é que o pecador se arrependa. Porque Deus conhece o pecado. Você vê que quando Adão e Eva, eles estavam lá no paraíso, Deus tinha comunhão com eles. Na viração do dia, Deus falava com Adão, Deus falava com Eva. Havia aquele relacionamento, sabe aquele relacionamento saudável entre filho e pai, amigos, onde você conta ali os seus segredos, onde você pode confiar sem nenhum medo de julgamento, aquele relacionamento sadio que tem de pai para filho, de filho para pai. Esse relacionamento era o relacionamento que Deus tinha com Adão e Eva. Eles conversavam como quem conversa com um amigo. Só que o pecado tirou isso. Você vê que quando Adão ele peca, a primeira coisa que ele faz é o quê? Quem lembra? É se esconder. Porque o pecado faz a pessoa querer se esconder. Se esconder do quê? Fala assim, da vergonha. Que a primeira coisa que o pecado
traz é vergonha. Você pode ver. Toda pessoa, quando peca, o primeiro sentimento que nasce nela é o quê? É a vergonha. Ela quer se esconder. Por isso que às vezes ela sai da igreja, ela se tranca em casa, ela não quer receber visita, ela não quer falar com ninguém, ela não quer receber ninguém. Por quê? Porque ela está se sentindo envergonhada. Segundo, o que aconteceu? Ele teve medo. Como é que eu vou ter medo do pai? Ele não tinha medo, mas agora, com o pecado, ele passou a ter medo. Ele passou a ter medo. A nossa relação com Deus, ela não pode ser baseada no medo. Não pode. Nós mostramos esse vídeo agora, essa dramatização aqui do inferno, porque aqueles que o nome não foi encontrado no livro serão lançados no lago de fogo, que não é o inferno, é pior do que o inferno. Mas a minha vida, a sua vida com Deus, ela não pode se basear no medo. O nosso relacionamento com Ele não pode estar na base da ameaça. Sabe aquele casal, às vezes aquela mulher que vive um mau casamento, o relacionamento ruim, ela é traída, agredida, humilhada, ultrajada, emocionalmente falando, mas todas as vezes que ela pensa em sair de casa, ela fala, opa, eu não posso, porque se eu sair ele me mata. Ele mata a mim e mata os meus filhos, porque esse homem é louco. Ou seja, esse relacionamento, a base dele é o amor, a base dele é a fidelidade, a base dele é o medo, é a ameaça. E Deus não quer que o nosso relacionamento com Ele seja na base da ameaça. Existem pessoas que você pergunta para ela, vem cá, por que você busca Deus? Porque eu tenho medo do inferno, não quero ir para o inferno, não. Por que você busca Deus? Ah, porque já sabe como é, né? Se não buscar Deus, o diabo pega a gente lá fora. Ou seja, são pessoas que elas não estão se relacionando com Deus por quem Deus é, por aquilo que Ele representa, porque Ele é Senhor, Ele é Deus, mas por medo. E qual é a implicação, qual é o perigo disso? É muito simples. Porque você pega, por exemplo, imagina um jovem, nasceu na igreja, ficou a vida inteira ouvindo assim, ó, se você sair, o diabo vai te matar. Se você sair da igreja, o diabo vai te pegar. Lá fora, ó, se você pecar, você vai morrer. E às vezes essa morte, como é que eles entendem essa morte? Como uma morte física. Mas quando Deus fala para Adão que se ele pecasse, ele morreria, Deus estava falando da separação que aconteceu de imediato, porque o homem foi o quê? Expulso da presença de Deus, ele foi expulso, e também da separação eterna de Deus. Então, a palavra morte significa separação. Aí a pessoa sai com a ideia, se eu sair, eu morro, se eu sair, eu morro. Aí ela peca, sai, aí ela olha para ela e diz assim, eu não morri. Não é assim? O pastor falou que ia morrer, o pastor falou que o diabo ia me pegar, ó, estou vivinho. Aí o que ela pensa? Uhul! Agora que eu vou pecar mesmo. Não aconteceu nada. Mas ela não imagina que já aconteceu. Porque ela já foi separada de quem? Ela já morreu, espiritualmente falando. Ela já está morta. Mas ela não percebeu. Porque o pecado já matou a espiritualidade dela. Então, meu relacionamento, o seu relacionamento, a base dele não pode ser medo.
Não pode ser ameaça, mas tem que ser quem Deus é. Quem Deus é para você? Qual é a imagem que você tem de Deus? Como é que você enxerga Deus? Quem é Deus para você? Porque Deus é justo. Sim ou não? Justiça. Deus gosta das coisas corretas. Ele odeia o pecado. Mas Deus é bondoso. Deus é amoroso. Deus é misericordioso. Deus tem prazer, alegria no arrependimento. Prazer de Deus não é nos punir. Prazer de Deus não é mandar ninguém para o inferno. Esse Deus que as religiões inventam, que, poxa, é um Deus que dá até medo. Tem gente que fala assim, não, é muito difícil agradar esse Deus aí, não dá não. Porque você coloca um nível de exigência tão elevado que a pessoa fala, meu Deus, estou no inferno. E por isso que você vê muita gente doente emocionalmente dentro das igrejas, pirando da cabeça. Por quê? Porque se cria um Deus que parece que é difícil agradá-lo. E muito exigente. E que torce para a gente dar o quê? Errado. E não é verdade. Amém? Tanto que o que Deus espera é que você, quando pecar, você corra para quem? Você corra para Ele. É isso que Ele espera. Deus, quando fala para Adão, vem cá, quem te mostrou que você estava nu? Que Deus já não sabia? Ele é Deus. Mas por que Ele pergunta? Porque Ele queria ver o que em Adão? Arrependimento. Agora, há uma diferença entre remorso e arrependimento. Pode produzir, pode parecer até iguais, remorso e arrependimento, porque tanto um quanto o outro produz, diga assim comigo, dor e lágrima. Mas somente um produz mudança de comportamento. A pessoa que está arrependida, ela sente a dor, ela chora. A pessoa que tem o remorso, ela sente dor, ela chora. Mas qual a diferença? É que o arrependimento produz mudança de comportamento, o remorso não. A pessoa, ela continua fazendo a mesma coisa. Então, existe a tristeza, que é segundo o mundo, e há a tristeza que é segundo Deus. 2 Coríntios, capítulo 7, no versículo 10. Abra aí, por favor. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Diz assim, porque a tristeza, segundo Deus opera, arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera o quê? A morte. Vamos lá, ó. Porque a tristeza, segundo Deus opera, arrependimento para a salvação. Então vamos lá, vamos por partes aqui. A tristeza, segundo Deus opera, é para arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera o quê? Opera a morte. Essa tristeza aqui é a tristeza do remorso. A pessoa continua morta, separada de Deus. Ela continua no pecado. Já o arrependimento, segundo Deus opera, a tristeza que vem de Deus, nos faz se arrepender. E a pessoa muda. Ela deixa aquela prática, ela abandona. Os resultados são totalmente diferentes. Há um contraste entre a tristeza do mundo e a tristeza de Deus. Amém? Você vê que Paulo, ele ficou feliz, não por ter enviado uma carta que advertiu e entristeceu os cristãos de Coríntios, mas Paulo, ele ficou feliz porque aquela carta que ele escreveu promoveu, produziu arrependimento deles. Amém? Então,
é arrependimento. Isso agrada a Deus. Arrependimento. Quando a pessoa, de fato, ela se arrepende. Agora, a Bíblia diz, ensina, que o pecado na vida de um cristão, ele não pode ser uma prática, ele tem que ser um acidente. Porque, às vezes, a pessoa fala assim, pastor, mas todo mundo peca. Só, vamos lá, cuidado. Todo mundo pode pecar. Não quer dizer que todo mundo vive na prática do pecado. Eu posso errar, você pode errar. Todos nós já nascemos em pecado. Todos nós. A Bíblia ensina isso. Mas a Bíblia nos ensina que o nascido de Deus não peca. Não vive na prática do pecado. O pecado na vida do cristão tem que ser um acidente de percurso. Você vacilou, escorregou, caiu, você não vigiou, foi lá, deu bobeira, pecou, correu aos pés de Jesus, se arrependeu, se levantou. Agora, o que não é aceitável é a pessoa ser convencida pelo Espírito Santo e permanecer no erro, sabendo que aquilo é errado. Ela permanece, ela pratica aquilo de dia e de noite e de dia, e não quer mudar. Isso é prática. Isso é prática. E por que ela vive assim? Porque ela não nasceu de novo, não nasceu de Deus. Porque o nascido de Deus vence o mundo. O nascido de Deus não vive no pecado. Pecado na vida do cristão é um acidente, não é uma prática. Quem está compreendendo? Agora, todos pecam? Claro que sim. Todos nós pecamos? Claro que nós pecamos. Todos nós cometemos os nossos erros? Claro que sim. Romanos 3,10 diz assim, porque está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Quer dizer, todos pecamos. Aí lá no capítulo 3, no versículo 23, ele fala, porque todos pecaram, olha a palavra, está falando alguns, está dizendo o quê? Olha aqui para mim, por favor, todos, isso inclui você, isso inclui eu, isso inclui todos nós. Ele está dizendo, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, todos. Romanos 5, no versículo 12, ele diz, portanto, como por um homem entrou o pecado, quer dizer, Adão, no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ou seja, nós herdamos, isso já está no nosso gene, o pecado de Adão. Mas aonde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça de Deus. De maneira que o arrependimento é para todos. Se a pessoa reconhecer, se arrepender, se humilhar, se converter, Deus vem, lava a alma dela, amém? Ela é salva. Rapaz, o diabo tem uma raiva disso, porque para ele não tem mais salvação. Mas para mim, para você, diga assim, ainda há esperança. Amém? Fique em pé, por favor, em nome de Jesus.